Você já teve a sensação de que seu corpo simplesmente parou de queimar gordura? Como se tudo que você comesse fosse direto para a barriga, enquanto a energia desaparece aos poucos. Muitas pessoas acham que isso acontece apenas por causa da idade ou do sedentarismo, mas existe outro detalhe silencioso acontecendo dentro do corpo. Certos alimentos modernos deixam o metabolismo lento, inflamado e travado. A boa notícia é que alguns alimentos simples conseguem fazer exatamente o contrário. Eles ajudam o corpo a lembrar como usar gordura como energia novamente. E o mais curioso é que muitos deles estão mais perto do que você imagina. O primeiro alimento é o ovo. Durante muito tempo, ele foi tratado como vilão, mas hoje muita gente percebe que o ovo pode ser um dos maiores aliados da saciedade e do metabolismo. Quando você começa o dia com ovos, seu corpo recebe proteínas e gorduras boas que ajudam a controlar a fome por horas. Isso reduz aqueles ataques repentinos por doces e alimentos ultraprocessados. Além disso, o ovo ajuda a preservar massa muscular, algo essencial para o corpo continuar queimando calorias mesmo quando você está parado. O segundo alimento é o abacate. Sim, uma fruta gordurosa que muita gente evita justamente por medo de engordar. Mas é exatamente aí que acontece o erro. O abacate contém gorduras naturais que ajudam a reduzir inflamações silenciosas no organismo. Quando o corpo está inflamado, ele tende a armazenar gordura como forma de proteção. Aos poucos, o metabolismo fica lento e cansado. O abacate ajuda a quebrar esse ciclo, trazendo mais saciedade e diminuindo aquela vontade constante de beliscar algo. O terceiro alimento talvez esteja na sua cozinha agora: canela. O cheiro da canela já cria uma sensação de conforto, mas o que acontece dentro do corpo é ainda mais interessante. Ela ajuda no controle da glicose no sangue, evitando picos rápidos de açúcar que fazem o corpo armazenar gordura mais facilmente. Pequenas quantidades no café, na fruta ou até no iogurte já podem fazer diferença. É como se o corpo deixasse de viver naquela montanha-russa de energia e fome o tempo inteiro. O quarto alimento é o peixe rico em ômega 3, como sardinha ou salmão. Muita gente sente o corpo pesado, inchado e cansado sem perceber que existe uma inflamação constante acontecendo internamente. O ômega 3 ajuda justamente nisso. Ele participa de processos que favorecem o uso da gordura como fonte de energia. Além disso, melhora a sensação de disposição. E quando você sente mais energia, naturalmente se movimenta mais, mesmo sem perceber. O quinto alimento é o café. Mas aqui existe um detalhe importante. Não é aquele café carregado de açúcar e acompanhamentos doces. O café puro pode estimular temporariamente o metabolismo e aumentar o estado de alerta do cérebro. É por isso que muita gente sente mais disposição depois de tomar café. O problema é que, combinado com excesso de açúcar, o efeito acaba se transformando em um pico rápido seguido de cansaço. Consumido da forma certa, ele pode ajudar o corpo a sair da lentidão metabólica. O sexto alimento é o iogurte natural. O intestino tem muito mais influência no emagrecimento do que a maioria das pessoas imagina. Quando a flora intestinal está desequilibrada, o corpo inteiro parece funcionar pior. Digestão lenta, fome exagerada, estufamento e até cansaço constante podem aparecer. O iogurte natural ajuda a alimentar bactérias benéficas do intestino, criando um ambiente mais favorável para o metabolismo trabalhar corretamente. O sétimo alimento é a maçã. Simples, barata e muitas vezes ignorada. A maçã contém fibras que ajudam a prolongar a saciedade e controlar melhor o apetite ao longo do dia. Além disso, mastigar alimentos mais fibrosos envia sinais importantes para o cérebro relacionados à satisfação. O problema é que muita gente troca alimentos naturais por produtos ultraprocessados que parecem práticos, mas deixam o corpo cada vez mais dependente de açúcar e estímulos rápidos. E o oitavo alimento talvez surpreenda você: água. Muitas vezes, o corpo parece sentir fome quando, na verdade, está apenas desidratado. Uma hidratação ruim deixa tudo mais lento. O cérebro fica cansado, o intestino funciona pior e até o metabolismo reduz o ritmo. Algumas pessoas percebem diferença apenas aumentando o consumo de água ao longo do dia.
O corpo humano depende dela para praticamente todos os processos internos, incluindo a utilização de gordura como energia. O mais interessante é perceber que nenhum desses alimentos funciona como mágica isolada. O verdadeiro efeito aparece quando você começa a substituir excessos industriais por alimentos mais naturais de forma consistente. Aos poucos, o corpo deixa aquele estado constante de armazenamento e começa a recuperar funções que pareciam esquecidas. Muitas pessoas não precisam de dietas extremas. Precisam apenas parar de bloquear o próprio metabolismo todos os dias sem perceber. E existe outro detalhe importante que quase ninguém comenta. Quando o corpo começa a funcionar melhor internamente, outras mudanças aparecem junto. O inchaço diminui, a disposição melhora, o sono fica mais leve e até aquela sensação de cansaço mental pode reduzir. Isso acontece porque o metabolismo não controla apenas o peso. Ele influencia praticamente toda a sensação de energia do organismo. Talvez o maior erro das pessoas seja acreditar que o corpo é preguiçoso por natureza. Na verdade, ele responde ao ambiente que recebe diariamente. Quando você oferece alimentos que geram excesso de açúcar, inflamação e fome constante, o organismo entra em modo de sobrevivência. Mas quando começa a receber nutrientes mais equilibrados, algo muda lentamente. O corpo para de lutar contra você. E o mais curioso é que muitas transformações começam de maneira silenciosa. Não é uma mudança instantânea no espelho. Primeiro, você percebe menos fome. Depois, mais energia. Então as roupas começam a ficar diferentes. Aos poucos, o corpo entra novamente naquele estado que parecia perdido, o de usar gordura como combustível natural. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que emagrecimento não depende apenas de sofrer, cortar tudo ou viver preso em dietas impossíveis. Às vezes, pequenas escolhas repetidas diariamente têm um impacto muito maior do que medidas radicais que duram poucos dias. E talvez um dos maiores segredos seja justamente esse: ajudar o corpo a voltar a fazer aquilo que ele já sabia fazer antes.